Paz do Senhor, igreja. Segundo Reis, capítulo 4. No capítulo 4, a partir do verso 1. Já encontrou o texto? Vamos lá? Diz então: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, atenta aí, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor e levou a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Atenta para esse detalhe. Tua serva não tem senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Esse é o detalhe. Vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe a porta que tiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os... E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traz-me ainda vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Sem vaso, o azeite para. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga. Então são 3 coisas. Vai, segundo lugar, como é que é? Vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Senta, meus amados, senta. Eliseu, meus amados, ele tinha uma escola chamada Escola dos Filhos dos Profetas. Alguém sabe disso? Quem já sabia disso? Era uma escola de aprendizado. Se você olhar um pouquinho mais na frente, você vai ver, por exemplo, Eliseu orientando os seus moços acerca de como resolver determinadas demandas. Quem está entendendo, diga amém. Um exemplo: um dos rapazes saiu para buscar comida. Era um tempo de muita necessidade e não havia alimento. E a vida da roça, a vida do campo, ela é muito interessante para quem conhece os vegetais, enfim, os tubérculos, alguma coisa assim. Uma pessoa no campo, ele consegue sobreviver. E Eliseu disse para os meninos: olha, vá para o campo, nós não podemos ficar aqui de braço cruzado, vá atrás de alimento. E eles saíram à busca de alimento. Quem entendeu, diga amém. Quem já morou na roça e sabe disso? Vamos lá, vamos lá. Quem é que conhece alguma coisa natural, que você não planta, mas tem na roça, que na hora da necessidade dá para suprir alguma necessidade? Alguém lembra?
não, melancia tem que plantar, né, irmã? Taioba, por exemplo. Radite, por exemplo. Cará, dependendo do lugar. Enfim, tem uma série de coisas que você, na hora da necessidade, você consegue trazer para casa e fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Então, os meninos foram para o campo trazer alguma coisa, porque era tempo de escassez. E eles trouxeram, e tudo que eles trouxeram, prepararam e puseram numa panela. Só que havia uma erva braba, chamada quiloquídida, um nome assim mais ou menos, e esse rapaz não conhecia essa erva, e ele botou tudo dentro de uma panela. Aí ele misturou a farinha e fez aquela comida gostosa, temperada. Mas na hora de comer, alguém provou a comida e disse: não dá, essa comida está envenenada. E para quem que eles falaram? Alguém lembra para quem que eles falaram? Para Eliseu. Eliseu era o chefe, disse: oh, meu senhor, a comida está pronta, mas tem veneno na panela. Vocês entenderam? Eliseu não brigou com o rapaz, Eliseu não jogou a comida fora, Eliseu não quebrou a panela, Eliseu colocou um antídoto dentro da panela. Tirou o veneno que estava e disse para o rapaziada: pode comer que não tem mais problema. Então, quando você tem uma liderança, ela vai te dando orientação para tirar o veneno da panela. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem muito veneno que é posto por pessoas, às vezes não mal intencionadas, mas por falta de entendimento. Você quer um exemplo? Houve uma palavra aí de um certo pregador, às vezes um elemento cheio de sentimentos perversos, e essa pessoa fala, e a pessoa não entende que aquilo é um veneno, e ele traz e solta no ouvido dos irmãos, e os irmãos ficam todo mundo envenenado. Aí vem o remédio e tira o veneno, e a vida continua. Quem entendeu, diga amém. Eu não vou perguntar, mas aqui tem muitos irmãos que já comeram esse veneno que estava na panela, mas Jesus deu vitória, não morreu ninguém, exceto aqueles que não avisaram nada para o profeta. Então Eliseu, meus amados, ele era esse homem que tinha essa escola. E essa mulher, cujo marido era servo, ela diz assim: meu marido era teu servo. E ele era o quê? Temente a Deus. Então, alguém vai entender isso. Guarda isso que eu estou falando. Ele era temente a Deus, mas ele era submisso a Eliseu. Porque tem gente que diz assim: eu não sou submisso a ninguém, eu não obedeço a ninguém. Pois é, os servos de Eliseu obedeciam e Deus abençoava a vida deles. Meus amados, a disciplina na vida do cristianismo é uma das coisas mais lindas. Você tem que saber o que é disciplina, o que você deve fazer para Deus te abençoar. Quando eu digo disciplina, eu estou falando em todas as áreas. Disciplina da submissão, disciplina da tua própria vida, porque tem pessoas que não têm disciplina. Você quer um exemplo? Na hora de comer, come, não tem disciplina. Você tem que ter disciplina. Você tem que comer o essencial, o suficiente. Não é comer até morrer. Nós temos agora a passagem de ano. Tem gente que não come nada. Quando chega na passagem de ano, ele come o peru, ele come a farofa, ele come tudo. E passa mal e vai parar no médico. Ou não é verdade?
Tem que morrer. É, pastor, mas é a festa de passagem de ano. Então come e morra. Nós precisamos de disciplina da nossa vida. Mas vamos, eu vou falar uma hora oportuna sobre essa questão de disciplina. Eu servi o quartel, eu sei o que é disciplina. Né? Eu acho isso muito lindo. Lembra aquele cidadão que era comandante, quando Jesus chegou na casa dele e disse: Senhor, eu sei o que é disciplina, porque eu tenho soldados a meu comando. Quando eu digo esse faz, ele faz. Quando digo vai, ele vai. Quando vem, vem. Se o Senhor mandar uma palavra, eu creio. E a bênção vai chegar na minha casa. Então, irmãos, diz o texto sagrado, voltando aqui para o texto sagrado, que aquela mulher, sabendo que o marido tinha morrido e que ele tinha dívida. Amém? Isso aqui é muito lindo. É claro que o tempo não permite, mas quem é que tem dívida aí? Levanta a mão. Presta atenção no que eu vou falar. Eu estou falando de algo espiritual. Quem tem dívida aí, levante a mão. Amém. E a dívida nossa, só Jesus pode pagar. Mas Ele está aqui para pagar a nossa dívida. Mas vamos lá. O assunto é outro. Diz o texto sagrado que ela procura Eliseu num momento de aflição. Por que razão? Porque os credores do seu marido já estavam onde? À sua porta. Naquela época, se você não pagasse o que devia, era passivo levar os filhos ou levar alguém da família para que fosse pago a dívida. Essas pessoas que eram levadas ficavam como escravo do credor. Quem entendeu, diga amém. Portanto, o credor, ele tinha direito de escravizar a quem não lhe pagasse. Isso aqui tem você não percebe? Isso aqui tem um quezinho. É bom vocês atentarem aí. Aí, o que Eliseu disse para a viúva? Pois é, mas e agora? Você tem alguma coisa lá que a gente possa te ajudar? Ela disse: nada. Eu não tenho nada. Tua serva não tem nada. Eu só tenho uma botijazinha de azeite. Ah, isso aqui é lindo demais. Certamente Eliseu quase que disse para ela: uma botija de azeite não paga dívida, uma botija de azeite não dá para sobreviver, você precisa algo mais. Para o credor sair da tua porta, você precisa de azeite. Agora você está entendendo. Por isso que tem muito crente, meus amados, que é crente, serve a Deus, mas o credor está na porta dele o tempo inteiro, cobrando. Por isso que eu estou dizendo que nós temos dívida. Você não entendeu ainda. Se você tiver pouco azeite, o credor vai bater na tua porta. Meus amados, o crente só vence o inimigo quando ele tiver muito azeite. Você está entendendo? Você vai entender. Se você tiver muito azeite, o diabo te respeita. Porque tem crente, você vai convir comigo. Tem crente, meus amados, que apesar de ser crente, o diabo perturba ele o tempo inteiro. Ele não tem fé, ele não tem azeite suficiente para dizer: aqui na minha porta não, Satanás. Aqui na minha porta não, macumba. Aqui na minha porta não, feitiçaria. Mas a pessoa tem tão pouco azeite que ele não tem fé para expulsar o diabo. E o credor fica à porta dele o tempo inteiro. Que lamentável.
Eu conheço muitos crentes que vivem o tempo inteiro assim. Pastor, ora na minha casa, jogaram uma macumbaria lá no quintal e as coisas estão feias para nós. E cadê o azeite para expulsar o credor? Não basta ser crente, não basta ser servo de Deus, não basta ser servo de Eliseu, tem que ter azeite suficiente. Você tem que ter azeite. E aí alguém está dizendo, pastor, não estou entendendo nada. Pois é que você não vai entender que o crente cheio do azeite é o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do azeite, o credor não para na porta dele. Agora você está entendendo. O credor não para na porta do crente que tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida cheia de azeite. Ele pode até bater na tua porta, mas manda ele embora. Manda ele embora. E se ele insistir, clama o sangue de Jesus que ele vai embora. Satanás conhece a vida do crente cheio do azeite ou não conhece? Às vezes eu fico pensando, meus amados, nós como cristãos, nós não somos devedores de favor a ninguém, não. No sentido espiritual, não. No sentido espiritual você tem que ter azeite. Na hora que o diabo aparecer lá, você vai dizer, aqui não. Aqui você não vai atingir minha casa. Eu sirvo ao Senhor. Aqui na minha casa não. Nós entramos em oração, jejum, e o anjo do Senhor está aqui na minha porta. É por isso que a cobrança do diabo na vida do crente fraco é uma desgraça, é uma tristeza. Não é à toa que de vez em quando você vê crente endemoniado. Não é à toa que de vez em quando você vê crente dizendo assim, eu estou querendo tirar a vida, eu estou com depressão, estou morrendo. Azeite, pouco azeite, irmão. A candeia com pouco azeite, a luz é baixinha. Meu Deus. A luz está apagando já. Alguém sabe o que é isso? A candeia sem azeite apaga o fogo. E quando o fogo apaga, o credor está dizendo, eu já estou à porta, eu quero levar seus filhos. Você vai dizer, aqui em casa não, meus filhos são consagrados ao Senhor. Aqui em casa não. Aí o diabo está dizendo assim, mas eu estou vendo a luz bem apagada. E não adianta, porque quem conhece a nossa vida é o diabo. Ele conhece a nossa candeia. Vocês lembram que o diabo queria fazer com Pedro? Aí Jesus disse, Pedro, Satanás pediu tua vida para cirandar nela. Ele está vendo que sua candeia está apagando. Mas eu roguei ao Pai para botar azeite na tua candeia. Amém. Você já viu o crente cheio do Espírito Santo? Lá dentro da casa dele tem o quê? Palavrão? Tem música mundana, profana? Tem briga? Tem ciúme? Ciúme? Tem contenda? Tem o que lá? Louvor, adoração. Vocês nunca viram uma casa cheia de azeite? A presença de Deus ali dentro. Os filhos, coisa linda. A criança já nasce no temor de Deus, já cresce. E aí o credor não vai querer fazer nada. Então, irmão, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos recorrer a quem possa nos ajudar. Por isso que a mulher disse, olha, eu só tenho uma botija. Isso não é nada. Aí Eliseu, tá bom,
Vem aqui que eu vou dar um jeito. Mas antes de qualquer coisa, você precisa de quê? Não entendi. Você precisa de quê? Vasos, vasilhas, vasos limpos. Vaso limpo. Porque o azeite que é bom mesmo é vaso limpo. Se você botar azeite numa vasilha suja, estraga tudo. Deus quer vaso limpo para ele encher de azeite. E é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Limpa o coração e diga: Senhor, me encha do teu azeite. Aleluia. Eu não gosto de falar isso, porque às vezes eu posso até ofender alguém. Mas tem irmãos que falam até em língua, mas uma vida suja, danada de suja. Compra fiado e não paga, fala palavrão. Um irmão ia pregar na igreja do outro e ele não sabia quem era que tinha convidado. No caminho, os dois tiveram um desencontro no trânsito e não sabia que um era o pregador e o outro era o diácono tesoureiro. Os dois começaram a brigar e um chamou a mãe do outro de filho. E aí saíram, foram embora. Quando chegaram na igreja, um olhou para o outro e disse: o irmão da briga, a pessoa que eu briguei é o tesoureiro da igreja, a quem eu tenho que acertar minha dívida. E agora? Que dó, não é, irmão? Falta de azeite. Eu nunca tive problema no trânsito. Eu já tive alguns abarroamentos, já encostei. Mas a primeira coisa, se eu tiver errado, eu já me humilho. E se a pessoa tiver errado, eu vou também. Eu preciso saber com quem eu estou lidando. Uma vez o camarada saiu do carro exaltado. Eu disse: meu amigo, para que isso? Para que isso? Eu estou aqui para nós acertar. Não é melhor, gente? Calma, rapaz, calma. Para que brigar? Aí o moço começou a apagar aquele Jesus na nossa vida, irmão. Jesus na nossa vida prova que tem azeite suficiente. Aí a mulher falou para Eliseu, dizendo: eu só tenho um vasozinho. Ele disse: tá bom, mas toma vaso emprestado, vamos encher a sua casa de vaso, tá? E ela fez isso, foi porque Deus é Deus, que quando nós oramos, Ele manda o essencial para a nossa vida. Quando eu vejo esse azeite, eu vejo isso aqui dos dois lados, tanto o lado físico da coisa como o lado espiritual. A mulher precisa de azeite para viver a vida dela, mas ela também precisava de azeite para pagar a dívida. Aleluia. Você sabe por que crente não paga a dívida? Eu já estou falando agora em outro aspecto. Você sabe por que crente tem confusão, tem contenda e fica brigado com o outro? Porque ele não tem azeite suficiente. Ele não sabe pedir perdão. A falta de perdão é a falta de azeite. Eu duvido se um crente cheio do Espírito Santo, ele consegue ir para casa com um coração cheio de mágoa. Duvido. Se ele sente o remorso do Senhor, a presença de Deus, dizendo: meu Deus, eu fiz errado. Ele volta atrás, ele procura essa pessoa para pedir perdão, porque o azeite faz a gente pedir perdão. Eu já vi muitos crentes dizer o seguinte: eu não perdoo, porque o ofendido sou eu. Você não perdoa que você não tem azeite suficiente. Porque quem tem azeite suficiente paga dívida. Quem tem azeite paga dívida. Você não tem. Você carrega mágoa, você carrega ódio, você carrega rancor.
Enfim, deixa eu falar uma desgraça para vocês aqui. Você sabia que tem crente na igreja que ele entra tão ressentido, tão magoado, que qualquer coisa para ele é ofensa. E ele levanta e vai embora. Eu já vi muitos crentes. Tinha uma irmãzinha aqui na igreja. Sabe o que ela falou para os irmãos que ia embora? Eu vou embora dessa igreja que o pastor não faz apelo. Como é que é o apelo? O pastor não pergunta quem quer. Mas meu Deus do céu, vocês entenderam? Quem quer aceitar? Quem quer? É o quem quer. Quem quer? O pastor não faz o quem quer. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente doente, irmão. Tem gente doente na igreja. Gente doente espiritual. Não tem azeite para nada, a candeia dele tropeçando e caindo toda hora, porque não tem luz para mostrar o caminho. Oh, bem-aventurado o crente que tem azeite. Para que serve mais o azeite, meus amados? Lembra das 10 virgens? Para mostrar o caminho. Para mostrar o caminho. A desgraça daquelas virgens nécias foi a falta de azeite. E ó que elas eram o quê? Crentes, virgens, dentro da igreja. Por isso que a falta Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Meu pai dizia uma linguagem simples da roça que dizia assim: de onde tira que não põe, acaba. O azeite da nossa vida, ele é regulado, ele é de acordo com aquilo que nós gastamos. Você vai para a rua, você vai para o trabalho, você tem um desgaste do dia a dia. A sua candeia vai esvaziando e a luz vai baixando. Você tem que buscar azeite aonde tem azeite. Você não busca, a candeia está apagando. A angústia está batendo, o credor bate a porta. Você precisa de azeite para Deus mostrar o caminho. Irmãos, não é nem aquela questão de dizer, eu não vou na igreja, eu estou tão desanimado. Meu irmão, isso é disciplina. Isso é disciplina. Não é questão de você estar desanimado, não. É questão que você precisa, vivo ou morto. Você está cansado. Eu estou cansado, eu estou exausto. Ai, meu Deus, se eu pudesse. Quantas vezes eu já falei isso? Se eu pudesse hoje, eu não ia para a igreja. Mas eu não posso. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho um compromisso. Eu preciso de disciplina. Você podia ficar em casa? Pode. Ninguém te ouve. Mas e a candeia, como é que fica? E o azeite, como é que fica? Pastor, tem hora que a gente está tão cansado, desanimado, ainda mais que vai chegar a visita em casa, aí eu fico pensando se eu vou ou não vou. Meu irmão, prioridade é estar na casa de Deus, buscar. Quem conhece a tua candeia é você. Quem sabe da tua necessidade é você. Aonde tira e não põe, acaba. E você está percebendo que a coisa já está saindo fumaça. Já não é mais nem fogo, é fumaça. O pavio está apagando. Diga, Jesus, põe força na minha vida que eu quero buscar a tua presença. É uma questão de sobrevivência, de vida ou morte. Por que os crentes hoje, meus amados, vai na igreja fim de semana? Eu convidei os irmãos essa semana para ir no encontro de casal. A primeira coisa que ele perguntou, quanto vai pagar? Eu falei, não paga nada não, irmão. É porque aonde eu vou precisa pagar. Eu falei, mas lá não paga. E tem gente que mesmo de graça, com ônibus aqui na porta, não vai. A casa está pegando fogo, uma briga com o marido, as coisas não dão nada certo. Mas não vai porque a candeia já está apagada. A candeia está feia.
Aí o negócio está feio. Aí quando a coisa apura, quando a coisa chega no limite, aí diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou levantar a bandeirinha branca e dizer para Satanás que eu estou do lado dele e eu não tenho mais força de luta. Levanta a bandeira e declara que você é derrotado. Declara que você não está mais do lado do Senhor Jesus. Porque quem é vencedor não se entrega. Ele tem disciplina. Levantar de madrugada para orar é bom? É não. É não. Quem falou para você que é bom? É ruim. Você está dormindo, está cansado, debaixo de um cobertor. Como é que é bom? Mas o problema não é questão de ser bom, não. A questão é minha lamparina. A questão é minha vida com Deus. Eu preciso disso. Não é que eu quero, não, é que eu preciso. Você tem que entender que quando chega no seu limite, é uma desgraça. Irmão, não deixa chegar no limite, porque muitas vezes não recupera mais o fogo. O pavio já está fumegando. Não deixa. Você está percebendo a luta dentro de casa, as portas fechando. Você percebe a vida financeira não está indo bem, a vida conjugal, os filhos. Quantos filhos que o diabo bate a porta dizendo assim, eu vou levar teus filhos para o mundo da droga. E você não pode fazer nada. Aliás, há pouco tempo nós tivemos aqui um caso de uma irmã dizendo, pastor, um casal de irmãos, pastor, estou indo embora da igreja por causa do meu filho. Mas indo embora daí, estamos embora. Nós estamos mudando para um lugar deserto para tirar o nosso filho do mundo da droga. E mudaram. E o filho foi para lá. E diga o que aconteceu com o filho lá. Tinha boca de fumo lá também onde ele estava. Não adianta você fugir do diabo. Você não foge do diabo, você enfrenta o diabo. Você não pode entregar. Foi isso que Eliseu disse para a viúva, olha, volta para casa, fica à vontade, vende o azeite, paga o credor, e o restante é para você viver. O restante é para você viver. Aleluia. Porque sem azeite você não vai viver. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Nós temos crente aqui na igreja que está chegando o limite da luta na sua casa. A sua casa está prestes à separação, a derramar sangue, porque é isso que o diabo quer. Chega um momento que sua casa esvaziou. E casa vazia, o diabo entra. Casa vazia, Satanás entra. Ele não está vendo fogo. Ele não está vendo sangue. Ele não está vendo a presença do Espírito Santo. Ele entra.